Um magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer mais um episódio, mas essa aula ela é muito mais para trazer o que é palavra rema, o que é o rema de Deus, a rema de Deus, melhor dizendo. E respondendo, né, nós falamos no último encontro sobre fortalezas da mente, desvendando as fortalezas da mente. E o Senhor, ele deixou, né, claro que nós iríamos falar sobre como destruir as fortalezas da mente. E hoje nós vamos falar de como destruir as fortalezas da mente, como ouvir a voz de Deus, só que mais especificamente falar, trazer o que é a palavra rema. O que é a rema de Deus? E aí já fica bem claro que destruir as fortalezas da mente não está ligado apenas à leitura cognitiva da palavra, das escrituras, mas está ligado a nós recebermos, a você receber do Senhor palavras remas. E esse encontro é muito especial porque ele traz um grande segredo. Eu posso dizer que o maior segredo do processo de santificação. E nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor Espírito Santo possa trazer todos os mistérios e que você possa compreender, entender em profundidade esse conceito que, que eu tenho certeza que vai ser uma revolução na sua mente. Essa foi a palavra que o Senhor me disse. Você vai ter os seus pensamentos revolucionados. A sua mente vai sofrer um impacto e uma revolução por causa dessa palavra. Achei que ia acabar a energia aqui. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nós estamos aqui reunidas, reunidos em um só lugar. E em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha revelar todo o oculto e o escondido da tua palavra. Que o Senhor venha trazer grandiosos mistérios para os teus filhos, Pai, nessa madrugada. E que os olhos do entendimento de cada uma dessas vidas sejam abertos e iluminados pela luz de Cristo, para que o Senhor possa fazer infinitamente mais de tudo que essas vidas têm pedido, têm pensado e têm imaginado. Para que, segundo o teu poder, que opera nessas vidas, o Senhor faça muito mais. Que o Senhor nos permita conhecer os mistérios e compreender, sem sombra de dúvida, todos os mistérios dessa palavra de hoje. E, Senhor Espírito Santo, eu te peço que a tua presença, que o teu poder e a demonstração do seu poder estejam presentes. Porque sem ti, Senhor Espírito Santo, eu nada posso fazer. Eu peço ao Senhor, manifesta
a tua glória. Nos dá a palavra da sabedoria em demonstração de poder, carregada de poder, e que o Senhor libere em cada coração a sua rema neste dia. Libere, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e que todas as fortalezas sejam destruídas e a partir do dia de hoje elas sejam destruídas de uma vez por todas, para que a tua palavra, através da fé, possa manifestar e demonstrar em obras no teu reino, através das vidas dos teus filhos e das tuas filhas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda resistência seja agora destruída, e que a unção do Senhor seja operada, em nome de Jesus. Nós nos sujeitamos, Senhor Espírito Santo, ao teu poder, à tua palavra, ao teu senhorio, nesta hora, em nome de Jesus. Fala, nos ensina, nos guia, Senhor, a toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus lá em Coríntios, lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós vimos no nosso último encontro que nós podemos entender um pouco que as fortalezas têm como propósito matar a palavra de Deus, para roubar a fé, para destruir as obras de Deus. E obras, todas as vezes que você ouvir a palavra obras na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. E obras, primeira coisa que você precisa lembrar de obras é a demonstração do poder de Deus. É vidas sendo curadas, vidas sendo libertas, olhos sendo abertos, coxos levantando, paralíticos levantando, batismos com o Espírito Santo, libertações. São as obras de Deus. Libertar os oprimidos de Satanás, salvar vidas do poder de Satanás, salvar vidas do império das trevas para o reino de Jesus e libertar os oprimidos de todo o poder de Satanás. Tomar posse da herança dos santos no reino do amado Filho Jesus. Viver pela fé. Viver pela fé, se posicionar pela fé, ter uma mente espiritual. Porque essas obras que todo mundo vê, que todo mundo visualiza fora, primeiro essas obras elas se realizam na mente. Elas se realizam na alma e elas se realizam na edificação do espírito. A alma precisa ser purificada, precisa ser limpa de toda consciência de pecado e limpa de todas as fortalezas, enquanto o espírito precisa crescer, precisa ser a forma de Jesus Cristo, no caráter, nos pensamentos, em todos os sentidos.
Então, o processo de santificação, ele está ligado, né, a você tomar posse do poder e, ao mesmo tempo, esse poder, ele vem consagrar, limpar, purificar a nossa alma e construir e edificar o nosso espírito. E quando nós vimos sobre que o foco principal das fortalezas é a despeito da fé, porque pela fé nós podemos todas as coisas. Porque pela fé tudo é possível. Porque se nós crermos, tudo é possível. Porque se nós crermos, nós vemos a manifestação e a glória de Deus. Mortos ressuscitam, vidas são transformadas, ambientes são restaurados por causa de vidas restauradas, vidas curadas. E quando uma pessoa está debaixo de tantas fortalezas, isso impossibilita o acesso às promessas de Deus, às promessas gratuitas de Deus. Como está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10 em diante, começa a falar sobre as promessas gratuitas. E todas as promessas gratuitas de Deus, a palavra de Deus diz que nós temos o sim de Deus. E essa palavra ela tem moído e destruído todas as fortalezas que se levantavam para minar a minha fé a respeito de tantas coisas que o Senhor quer fazer através da minha vida. Mas algo que eu preciso reforçar aqui antes de nós adentrarmos é que as pressões espirituais, as pressões espirituais, elas têm como objetivo principal expor as fortalezas. Para Satanás, as pressões espirituais, as tribulações, elas são lançadas com o intuito de nós pararmos, desistirmos, não avançarmos, até que ele tenha matado a palavra, roubado a fé para destruir as obras. Só que quando nós estamos sendo afligidos por tribulações, por pressões espirituais, o que Deus espera de mim e de você é que nós nos posicionemos para buscar e nos submeter à vontade dele. Olha aqui. Então, quando nós nos submetemos a ele, ao poder dele, as pressões espirituais, elas nos proporcionam entendimento de que nós precisamos crescer e que nós vamos crescer. Porque as pressões espirituais, elas precisam ter como propósito na nossa vida edificação da nossa fé. Entender que são provações e que essas provações têm como intuito que eu seja aprovada pela edificação. E por isso que está escrito lá em Judas, né, que nós precisamos batalhar pela nossa fé. Então, nós precisamos batalhar pela nossa fé, batalhar pelo crescimento do poder de Deus em nós, pela destruição de todas as fortalezas. Nós precisamos batalhar para manter a nossa fé e para edificar a nossa fé e para fazer essa fé crescer. Quem faz tudo isso? O Senhor Espírito Santo. Mas toda a estrutura que precisa acontecer para que o Espírito Santo possa fazer, somos nós. Nós acordamos. O Espírito Santo dá força, dá, mas se você simplesmente quiser ficar na cama, o Espírito Santo te acorda, mas você pode ficar na cama, você pode escolher. Então, as pressões espirituais têm como principal objetivo expor as fortalezas ocultas, e toda fortaleza, ela vai levar você a não crer em alguma coisa, em alguma promessa que o Senhor te garantiu como sim. Então, o principal foco de Satanás é que você não tome posse das promessas. E isso, eu vou ler aqui, porque o Espírito Santo me fala e eu escrevo e eu preciso ler isso. E isso nos dá a oportunidade de nos posicionarmos em humildade e nos submetermos à palavra de Deus
para acessar a fé, da qual nós dependemos para vencer as pressões, para vencer todos os dardos inflamados do maligno e para agradar a Deus em obediência. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para obedecer a Deus, para agradar a Deus, nós precisamos de fé. Para acessar as promessas gratuitas, nós precisamos de fé. E nós estamos falando aqui de um nível de fé diferente do nível de fé que nós precisamos, e nós precisamos lá atrás, e todo mundo precisa, para acessar a salvação. Para acessar a salvação, você precisa de um nível de fé. Para tomar posse das promessas gratuitas de Deus, é um outro nível de fé. E na segunda carta aos Coríntios, diz sobre as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. E eu disse, Senhor, que armas são essas? E muitas vezes você pode se perguntar, quais são as armas? Porque está no plural, né? Armas. Quais são essas armas que são capazes de destruir fortalezas e me fazer deixar de crer, me fazer deixar de ser incrédula nisso, naquilo e naquilo, nas promessas que o Senhor diz na tua palavra? Porque eu creio em Jesus e é por isso que eu estou aqui no reino dele. Mas tomar posse das promessas não é fácil, porque eu creio em Jesus. Mas nós, por causa das fortalezas, nós começamos a olhar para nós, a olhar para tantas coisas em nós e para olhar para Deus e pensar: Deus vai usar qualquer pessoa, menos eu. Deus vai fazer isso através de qualquer pessoa, menos através de mim. E por aí, nós, como ministros do Senhor, nós somos bombardeados todos os dias com fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Tem a pior fortaleza, que nós vamos falar sobre ela, mas o Senhor Espírito Santo nos deu a palavra em primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira carta a Timóteo, versículos 18 e 19. Capítulo 1. Diz assim: Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Em outras versões, fala sobre que, segundo as palavras que houveram acerca de ti. Agora você se pergunta, então, quais são as armas da nossa milícia que são capazes de destruir fortalezas e fazermos-nos tomar posse da fé para que nós possamos crer em todas as promessas gratuitas do Senhor que Ele nos concedeu como filhos e como filhas na palavra e de acordo com a palavra? As profecias. Quando fala de profecia, eu quero que você não pense em alguma pessoa te entregando alguma palavra. Não quero que você pense nisso. Porque profecia, você que assistiu às aulas da imersão, os 9 dons espirituais, o despertar dos 9 dons espirituais, sabe que a profecia, ela é muito maior, ela é muito maior do que pensar que uma terceira pessoa vai vir entregar uma palavra para você. Porque a profecia, a primeira profecia, o primeiro nível da profecia, é a profecia pela qual o Senhor Espírito Santo fala, comunica a você, comunica com você
uma revelação de Deus para você. Só que é interessante você ver que o próprio texto em Timóteo, ele fala o que são essas armas espirituais. Ele diz que as profecias, e aí as profecias aqui são as palavras, são as comunicações de Deus com você, no seu espírito, que tem como objetivo, aí ele coloca, conservando a fé e a boa consciência. A fé e a boa consciência. Lá em primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir, para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui em Timóteo está falando de uma boa consciência, conservando a fé. Lá em segunda carta aos Coríntios fala de uma mente, de uma alma, de um espírito, de um coração que pensa pensamentos que são contrários aos pensamentos de Deus. E se esses pensamentos são contrários aos pensamentos de Deus, esses pensamentos são pensamentos de incredulidade, são pensamentos carnais e não pensamentos espirituais. Se não são pensamentos espirituais, são pensamentos carnais. E se são pensamentos carnais, esses pensamentos se levantam contra o conhecimento de Deus, ou seja, contra os pensamentos que são espirituais e que são verdades da palavra de Deus. Porque a palavra é a verdade e todas as escrituras e todas as promessas são a verdade. E a palavra nos diz lá em Efésios, capítulo 6, que a espada do Espírito é a palavra. Efésios, capítulo 6, versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu quero que você imagine a espada do Espírito, a palavra. Só que aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 19, a palavra no original está falando da rema e não apenas do logos, da palavra falada ou palavra do verbo, né, da letra. Mas aqui está falando, Efésios capítulo 6, versículo 17, está falando da palavra rema. Presta atenção, gente. Então aqui no original é rema, a espada do Espírito que é a rema de Deus. E qual é o veículo? Travou aqui. Deu uma travada, mas voltou. Glória a Deus. Mas qual é o veículo, o instrumento, né? Para que nós recebamos a palavra rema no nosso espírito, no nosso coração, e isso toque a nossa alma, o nosso corpo, o nosso intelecto. O instrumento, o mecanismo é por meio da profecia. Então, eu quero que você entenda que o dom da profecia é um instrumento, é ali a manifestação do Espírito que vai veicular, que vai transportar a rema, certo? Nós não vamos ficar aqui falando sobre o dom da profecia, porque nós vamos falar isso com muito tempo, com muita profundidade na escola profética. E tem muita coisa lá na imersão dos 9 dons também. Então, eu quero que você entenda que a espada do Espírito, às vezes nós pensamos assim, não, eu vou ler
eu só vou ler a palavra e só eu lendo a palavra. E é essa palavra que é a espada do Espírito. Exatamente. Essa palavra é a espada do Espírito. Essa aqui são as Escrituras, é a palavra de Deus e é a verdade. Só que de nada adianta lermos, se não recebermos a rema de Deus. E a rema de Deus acontece ouvindo a palavra. E aí você pode ficar assustada, né? Então, Gleiciane, não preciso ler a palavra, eu tenho que colocar e ouvir a palavra. Era isso que eu pensava. Porque a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 10, versículo 38. Deixa eu ver aqui, a fé. Romanos 10, 17. Ó, fica bem bom de você é, gravar. Romanos 10, 17 fala da palavra, que é rema, assim como Efésios 6, 17. Então, versículo 17. Então, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho, porque profecia é o meio pelo qual você vai receber a rema. Nós sabemos que profecia, olha aqui, tá ligada a isso aqui, ó. Lembra? No nosso corpo, a profecia tá ligada ao ouvido. Para você gravar aqui, é sobre ouvir uma revelação de Deus, uma comunicação de Deus, ainda que seja por intermédio de uma pregação, por intermédio de um ensino. Mas eu quero que você entenda que a rema de Deus, está no seu ouvido espiritual. O seu ouvido espiritual é lá que a rema de Deus é gerada. É lá que ela é gerada, essa é a palavra mesmo. Porque é lá que a fé vem. A fé vem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E lá em Romanos 10, 17, a palavra palavra no original não é a palavra logos, também é a palavra rema. De novo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, todas as fortalezas que se levantam, todo o conhecimento que de Deus que se levanta é destruído através das armas. Quais armas? Espadas. Nós temos uma espada. E eu quero que você imagine, para cada golpe da espada, o Senhor libera palavras. Então nós temos a palavra de Deus, que é a verdade, que é o próprio Cristo, né? A palavra, ele é a verdade e ele se manifestou e foi revelado a nós. Então, a palavra é a espada. E eu quero que você imagina, todas as vezes que o Senhor te der uma rema, ele está te dando uma espada diferente. Uma espada diferente. Mas para você não ficar assim pensando em cada espada, porque o Senhor nos deu uma espada que é a Bíblia, que é as Escrituras. Então eu quero que você pense em cada golpe da espada como uma rema de Deus. Então nós temos a Escritura de Deus, que é a palavra, que é a verdade, que é o Logos de Deus. E nós temos a rema, que são as revelações. Nós vamos agora entender o que é a rema. Então, para cada golpe, nós acessamos remas e as remas de Deus são as únicas coisas
são as únicas armas, e elas são espirituais, que destroem fortalezas da mente. Quer que você respira bem fundo. Por quê? Porque é algo muito surreal. Muito surreal isso aqui. É muito surreal. Vocês vão entender. Então, lá em Timóteo diz que para que ele combatesse uma boa guerra, ele precisava das profecias. Aí ele fala, conservando a fé e a boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência. Essa boa consciência é o que diz lá em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação na consciência há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam. Eu vou pegar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aqui é segundo a fé, segundo o Espírito Santo de Deus, porque só é possível andar no Espírito por meio da fé. Então, só é possível andar na fé se nós estivermos com a nossa consciência, uma boa consciência, uma consciência purificada, uma consciência limpa de todas as fortalezas. Pensamentos que sejam pensamentos espirituais e não carnais. Pensamentos que sejam os pensamentos de Deus, que nos faz prosperar em toda a palavra de Deus, em todas as promessas dele. Porque todas as promessas dele, nós temos o sim dele, para que nós vivamos de acordo com a palavra que diz que todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, se eu tenho vivido algumas impossibilidades, é porque eu não tenho crido. Se eu não tenho crido, é porque são fortalezas da mente que têm se levantado. E além de se levantar fortalezas da mente, ainda nós estamos cercados e pressionados por todos os lados por tribulações. Só que essas tribulações precisam produzir para nós perseverança, a fim de que nós edifiquemos e batalhemos pela nossa fé. Porque é pela fé que nós vamos acessar as promessas gratuitas e é pela fé que nós vamos trazer à existência aquilo que não existe. E é pela fé que nós vamos crer que tudo é possível e aquilo vai vir e acontecer e se realizar. Pegar a dinâmica aí das fortalezas até nós chegarmos a viver pela fé. Então, o que é viver pela fé? Viver pela fé é viver, posicionar, pensar os pensamentos de Deus. Ver o que Deus vê, pensar o que Deus pensa e crer na verdade e deixar de se apegar à incredulidade dos pensamentos carnais. Porque todo pensamento carnal traz morte e destruição. Ainda que seja uma coisinha, o menor que você imagine. Um pensamentozinho carnal, assim, por menor que você pense, ele traz morte, roubo e destruição para sua vida. Então, tem muitas vezes você está diante de dificuldades que você pensa assim, não, isso aqui não tem jeito. Não, você está diante de um pensamento carnal. Você está diante de uma fortaleza que se levanta. Você está diante de um pensamento que não provém de Deus. Porque o pensamento de Deus é pensamento de te fazer prosperar em todos os seus caminhos. Então, se não são pensamentos de Deus, bom, honesto, de boa fama, que vai fazer crescer, que vai ser edificador, que vai fazer eu tomar posse das promessas, é fortaleza. Todo engano que te leva a não crer em algo que Deus diz que é possível é fortaleza. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ah, mas meu casamento não tem jeito.
Fortaleza. Ah, mas tá difícil. Fortaleza. Tá, qual que é o remédio? Ouvir a voz de Deus. Primeira coisa que você tem que entender sobre rema. Rema, por exemplo, eu, Gleiciane, hoje estou na condição, eu estou transmitindo a você, por meio da minha voz, estou transmitindo a você remas que Deus me deu no meu espírito. Olha que coisa. Aí eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. A rema, ela é pessoal. A rema é quando dois corpos se encontram e se tornam um. Quando o pensamento de Deus encontra o seu coração, o seu espírito, e lá no seu espírito você fala: "Ah, Deus falou comigo. Deus está falando isso e isso e isso comigo. Ele está falando." E aí Deus mostra na escritura, porque toda rema tem fundamento na palavra. Por quê? Porque a rema não existe sem o logos. Então, a rema de Deus, o que é a rema? Mas antes de falar o que é a rema, é por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Gleiciane, você está falando de ouvir a voz de Deus audivelmente? Também. Se for da vontade do Senhor e se Ele permitir que você o ouça audivelmente, você vai ouvi-lo. Eu, Gleiciane, tive relances ao longo da minha vida de ouvir a voz de Deus audivelmente. Mas toda rema que eu já recebi, todas elas, eu recebi no meu interior, meu ouvido espiritual e não no meu ouvido físico. Deus pode fazer as duas coisas? Você ouvir no físico e ouvir no espiritual? Pode, ele pode todas as coisas. Então não limite Deus, nem pela minha experiência, nem pela sua, nem pela de ninguém. Porque Deus é um Deus personalíssimo. Deus é um Deus que traz para você e para todos os filhos singularidade, pessoalidade, personalidade. É exclusivo, não existe nada igual. Então, a primeira coisa é, a rema é algo pessoal, ó. Ah, é pessoal, Gleiciane? É, você recebe ela, recebe de forma pessoal. Rema, você sempre recebe de forma pessoal. Você pode receber uma rema através de uma ministração? Aconteceu comigo. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler para você. A minha cura e a minha libertação, o segredo foi eu ter recebido a rema de Deus durante o culto, onde eu estava ouvindo a ministração. Foi liberada uma palavra lá, uma palavra, e se eu te falar a palavra, você vai falar, não, isso para mim não tem rema nenhuma. Porque a rema não está no que alguém está dizendo, mas está no que Deus está dizendo quando essa palavra entra no seu espírito e toca a sua alma. Olha que coisa louca. Muitas vezes, se você for contar para alguém a rema que Deus, por exemplo, a rema que Deus me deu quando eu fui liberta, foi assim. Eu estava no culto, né, desesperada ali, eu não conseguia nem ouvir a palavra, porque os espíritos que atormentavam a minha mente, eles faziam de tudo para eu não ouvir o Logos. Por quê? Por que que o inimigo não quer que nós ouçamos o Logos, né? A comunicação da palavra aqui. Eu tô falando aqui, eu tô no Logos, ó. Eu tô aqui comunicando, né, a palavra. Tô aqui Logos, Logos, Logos. Só que o Logos precisa ser carregado do poder, da unção do Senhor Espírito Santo. Por isso que muitas vezes, muitas vezes,
E eu sei que a misericórdia de Deus, aí aqui tem um detalhe, a misericórdia de Deus me permitiu receber o Logos carregado de poder e receber a rema de Deus aquele dia. Por quê? Porque não tem notícia de ninguém que recebeu um milagre aquele dia. Eu fui a única. Não ouvi testemunho de ninguém até hoje de que aquele dia alguém recebeu um milagre na proporção que eu recebi. Então, a misericórdia veio diretamente para que eu recebesse a rema de Deus. E o pastor, eu lembro exatamente que ele disse assim: tem pessoas aqui hoje que estão debaixo das três maldições. Da maldição herdada por herança, da maldição lançada por outras pessoas através de magia, de algum trabalho de feitiçaria, e da maldição adquirida por questões de posicionamento e conduta. Tem pessoas aqui hoje que estão com as três maldições. Eu só ouvi essas palavras, eu não ouvi, eu não lembro da pregação, eu não lembro de nada. Absolutamente nada. Se alguém me perguntar o que estava sendo pregado no dia que você foi liberta, que você recebeu a rema e que você foi liberta. Eu acho que estava pregando sobre libertação, mas eu não lembro de nada. Eu só acho. Mas eu lembro dessas palavras. Por que que eu lembro dessas palavras? Porque foram esses logos que entrou, penetrou, mas aqui dentro eu recebi a rema. E eu ouvi a voz do Senhor Espírito Santo dizendo assim: filha, você está debaixo dessas três maldições. E eu lembro de eu ter assustado assim, sabe? Isso mexe com você, isso impacta você. Então, Romanos 10:17 diz: assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tem versões que vão estar escrito assim: então a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. A palavra pregação é ouvir, pregação. E aí eu coloquei aqui para você o que é ouvir. Ouvir é descobrir, prestar atenção, considerar o que está sendo dito. Porque nós escutamos muitas coisas, certo? Todos os dias, todo momento, nós estamos escutando coisas. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Ouvir, você está me ouvindo? Quando você fala assim, você está me ouvindo? Você está dizendo assim, você está prestando atenção? Você está considerando isso que está sendo dito? A primeira coisa é que quando a rema vem, para a rema vir, ela vem, por exemplo, você está lendo a Bíblia e de repente você para assim e aquilo te chama a atenção. Eu estou dando uma chave, viu? Aquilo chama a atenção. Então, você para e presta atenção. Quando você fica assim, nossa, isso é o Senhor Espírito Santo começando a falar com você. Presta atenção nisso. Quando o Senhor Espírito Santo começa a falar com você, ele sempre te chama a atenção de uma palavra ou de algumas palavras. E isso pode acontecer na ministração, através de alguém, ou através de você mesmo lendo a palavra, tá? Então, para você receber rema, ler a palavra é o base. Ler a palavra. Por isso que ler a Bíblia, meditar na palavra, é assim, é questão de vida. Vida. Se você não ler a palavra, você não tem vida, você não tem fé. Não tem como você ter fé, a fé vir para você destruir as fortalezas, para você vencer as pressões espirituais, para você ter uma mente espiritual sem ler a Bíblia. A primeira chave é ler a Bíblia.
Aí, quando você percebe pelo ouvido o que é dito na presença de alguém, olha que lindo! Não basta ouvir. Por exemplo, às vezes a gente está escutando um anúncio que está passando lá na rua, certo? Você está escutando, você não está ouvindo. Ouvir, ouvir significa que aquele que fala está na sua presença. Nossa, é muito forte isso. Aquele que fala está na sua presença. Quem é que habita dentro de você? O Senhor Espírito Santo. Quem é que está sobre você? O poder, o Senhor Espírito Santo. E quem precisa estar com você todos os dias? E quem está com você todos os dias? O Senhor Espírito Santo. Então a rema de Deus, ela acontece de maneira pessoal, na presença do Senhor Espírito Santo. Ainda que você esteja no meio de uma multidão, como eu estava no dia que eu recebi aquela rema, e depois daquela rema, foram de lá para cá, para a glória de Deus, são remas diárias. Remas diárias. Eu não vivo sem uma rema diária. Misericórdia. Que você coloque aí no seu caderno. Eu preciso viver todos os dias pelas remas diárias. É o pão, é o maná diário. Vocês vão descobrir coisas a partir de agora que, assim, vai mudar a vida de vocês. E eu até falei para o Senhor Espírito Santo, eu falei, Senhor, todas as pessoas que ouvirem sobre rema, sobre o que é rema e como acessar rema, que nós vamos, né? Nós vamos, na nossa aula dessa semana, nós vamos ter o passo a passo para você acessar, porque assim, não basta você querer receber rema. Ah, eu quero. Todo mundo quer ouvir a voz do Senhor. Todo mundo quer. Só que nem todo mundo paga o preço, como está escrito, que desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e somente os violentos o possuem. Eu quero dizer uma coisa para você que rema é só para os violentos. Rema é para os violentos. E quando o Senhor, e aí tem a ver com a unção o Senhor até me deu uma nova palavra, né? Eu falei, a unção de Ananias, né? A unção de Ananias, ela está ligada, tem muita chave sobre rema lá. Mas a unção de Ananias precisa de duas coisas. Uma é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus sempre está ligada a uma promessa. Então, no meu caso, quando eu recebi a rema para minha libertação e cura, foi pela misericórdia dele, por causa de uma promessa que ele havia feito. Então, ouvir a voz de Deus, prestar atenção, é descobrir uma instrução, considerar o que está sendo dito, percebido pelo ouvido na presença de alguém. Você ouve, mas não é apenas ouvir. Você já viu que tem pessoas que escutam um monte de coisa, mas não entendem nada? Então, a rema, e nós estamos ainda na palavra ouvir. Rema é descobrir uma instrução com a atenção, você para ouvir, perceber na presença do Senhor Espírito Santo, onde você compreende e entende. Compreende e entende. Não basta ouvir, ler e ler uma palavra, ah, tá, aham, essa palavra é boa, nossa, que legal. Mas precisa ter um entendimento. E esse entendimento é quando alma e espírito eles concordam. Quando a alma se submete, o espírito fala: é isso que Deus disse. Eu vou dizer uma coisa: toda vez que vir uma rema na sua vida, a sua alma, ela se rende. A sua alma, ela se submete à vontade de Deus. A sua alma. Toda rema, ela te posiciona em humilhação debaixo do poder de Deus. Ela te coloca na posição de dependência. Toda rema te coloca na dependência de Deus. Toda rema. Por quê? Porque quando você entende, você obedece.
Porque quando você entende, você crê. E quando você crê, você acessa as promessas. Você acessa a sua cura, você acessa a cura para outras pessoas. Hoje aqui nós vamos falar da rema para a sua vida, porque existem tipos de rema, existem formas de rema. Existem as remas da santificação, existem as remas ministeriais. Então eu quero que você entenda que nós vamos falar sobre as remas da santificação. Porque as remas ministeriais, elas podem acontecer junto? Pode. Mas para ficar bem separadinho, bem didático, eu vou focar em trazer as remas da santificação. Porque existe as remas da santificação, elas serão como alicerces para as remas ministeriais. Por exemplo, ontem eu recebi uma revelação, uma rema de Deus, e que propiciou a uma outra pessoa, a igreja do Senhor, receber cura e libertação ontem. Então, ontem eu vivi o quê? Remas ministeriais, tá? Antes que você pergunte, Cleiciane, então rema, toda rema é palavra do conhecimento, é profecia? A composição da rema tem, no mínimo, três dons espirituais que compõem a rema. Então, não pense que rema é profecia, que rema é palavra do conhecimento e que rema é palavra de sabedoria. Não. Rema, primeiro foca em entender o que é rema, para depois você pensar nos dons, certo? Vamos combinar assim? Porque se você misturar agora, se eu for falar agora, vai ficar um pouco difícil até para eu explicar nesse momento. Então, rema, primeiro ela vem pelo ouvir. E aí você entende que você precisa ouvir a palavra, ler a palavra com seus olhos, para você ouvir no seu espírito, tá? Então, rema vem é uma experiência pessoal. Lembra que nós falamos agora que rema é uma experiência pessoal, personalíssima? Só que nunca a rema ela vai ser para o deleite pessoal. Você recebe ela pessoal, é uma experiência pessoal. Mas não é uma comida que você vai comer dela e desfrutar dela sozinha. Ah, eu recebi a minha cura, a minha libertação. Ah, eu recebi uma palavra. Nossa, que palavra incrível, maravilhosa, glória a Deus. A palavra, você recebe a rema de maneira pessoal, mas ela nunca é para o proveito pessoal. Anota isso. A rema você recebe ela pessoal, mas o proveito dela, o desfrutar dela nunca pode ser pessoal. E aí o Senhor está me lembrando da parábola dos 10 talentos, onde aquele que recebeu um talento enterrou o talento. E enterrar o talento é receber a rema e achar que é algo sobre você. A rema, no início, quando você a recebe, você pode até achar que é sobre você. Mas aquela rema vai produzir em você. No final, ela vai render frutos para a igreja do Senhor. Sempre. Então, ela é pessoal, mas o deleite dela sempre é coletivo. O deleite dela sempre vai ser coletivo. De nada adiantaria eu receber tantas remas de Deus como o Senhor permite eu receber todos os dias. E eu ficar com a minha boquinha fechada e achar, nossa, que bom, que graça de Deus. Agora eu vou tomar posse de todas as bênçãos e eu vou viver o meu ministério. Então, eu vou, por exemplo, vou receber as remas ministeriais, curar os enfermos e vou viver o meu ministério, mas eu não vou ensinar isso para ninguém. Se o meu ministério é ensinar, se o meu ministério é ser um facilitador, ser o transmissor
das remas de forma descomplicada, de uma forma didática, e eu começar a reter, eu vou estar enterrando o talento. Eu vou pegar a rema e enterrar ela. Ainda que eu viva o meu ministério, cura, e o Espírito Santo, através da minha vida, cure e liberte, mas se o meu principal ministério é ensinar, eu estarei enterrando o meu talento. Eu estarei enterrando as remas. E o talento não é sobre um dom espiritual, não. O talento é sobre um tesouro, é sobre uma riqueza que você acessou. Então, rema te dá acesso a um tesouro, te dá acesso a uma riqueza no reino de Deus, te dá acesso a tomar posse de uma herança. Só que você não pode enterrar ela. Ah, não, é meu. É seu até certo ponto, até produzir frutos. Produzir o fruto já não é seu mais. Você precisa enterrar como semente, mas não enterrar para ficar só seu, para ser só seu. Por isso que a rema, a palavra, ela é comparada na palavra de Deus pela semente. Porque essa rema que você recebeu, ela precisa germinar, crescer como árvore e dar muitos frutos. Toda rema, gente, toda rema. E eu achava que Deus tinha me liberto só porque Ele é bom e misericordioso e porque Ele queria a minha libertação. E aqui eu preciso dizer algo. Existem pessoas que o Senhor quer libertar, quer curar, mas o coração dessas pessoas, só o Senhor conhece. E o coração dessas pessoas, elas querem ser curadas não para fazer a vontade de Deus, mas elas querem receber o que Deus pode lhes dar para o seu próprio deleite. Assim como aquele que recebeu um talento e enterrou. Ah, mas eu fiquei com medo. Ai, mas eu fiquei com medo, né? E ele não entregou na mão dos banqueiros. Ele não entregou para esses talentos ser multiplicados. Tem muitas pessoas que não têm recebido talento nenhum de Deus, porque simplesmente elas só querem para o seu próprio benefício. Elas querem somente para o seu próprio deleite. Guarda isso. Comece a pedir ao Senhor Espírito Santo para que ele dê remas a você, para que você dê muitos frutos e para que esses frutos sirvam para alimentar as multidões, as vidas, a igreja do Senhor na terra. Agora, eu vou trazer o conceito, o que é palavra rema para você. Eu vou falar bem devagar e vou repetir. Nesse momento, eu não quero que você anote nada, para você ter o entendimento inicial, tá? O que é a rema de Deus? Palavra rema. E essa palavra, né, eu já ouvi tanto, 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 tanto sobre a palavra rema. E eu vou ler, antes de ler todo o conceito, eu vou ler o conceito que todos usam. Você pode ir no YouTube, você vai ouvir grandes pregadores, e eles sempre vão trazer o conceito que Deus deu para o amado Paul Young Cho. O pastor Paul Young Cho recebeu de Deus revelação do conceito de palavra rema. E eu glorifico muito pela vida do Paul Young Cho, que hoje já está na glória com o Senhor. Porque ele recebeu três chaves. E essas três chaves, eu tomei posse delas. E através dessas três chaves, o Senhor me deu mais rema, para entender o que é rema com mais profundidade. Olha o quanto, vocês estão entendendo? Ah, mas para que que eu tenho que ouvir? Para que que eu tenho que ler? Porque você vai acessar chaves. Deus sempre libera chaves que vai te conduzir a mais remas.
Você não está aqui escutando a Gleiciane, você está escutando chaves liberadas pelo próprio Senhor Espírito Santo. E essas chaves vai abrir portas para mais remas na sua vida. A palavra rema, segundo Deus deu de revelação para o pastor Paul Young Cho, é uma palavra específica dada a uma pessoa específica em uma situação específica. Uma palavra específica dada a uma pessoa específica em uma situação específica. Essa foi a definição que o Senhor deu ao pastor Paul Young Cho. E ela realmente, ela compila, ela é a essência mesmo. É uma palavra pessoal para uma determinada pessoa numa determinada situação. Isso mesmo, exatamente. Eu não recebi? Eu estava em que situação? Eu estava doente. E eu estou trazendo esse exemplo para você gravar bem. Porque se eu for falar aqui de remas que eu recebo para as ministrações, eu recebo rema todo instante, tá? Tem horas que eu penso, agora eu vou deitar e eu vou tentar dormir. E aí eu começo a receber rema e eu não consigo dormir. Entendeu? Então, assim, eu quero que você entenda. Uma palavra específica eu recebi no meu espírito. Você está debaixo dessas três maldições. Uma pessoa específica, eu, Gleiciane, fui a única que recebi aquela palavra específica naquele momento. Que momento? Eu estava transtornadamente depressiva a ponto de tirar a minha vida. Uma situação específica, uma palavra específica, uma pessoa específica, beleza. Você está satisfeita com essa definição? Eu não fiquei. Eu falei, não, tem mais. Eu quero entender, Rema. Porque eu falei, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é ouvir a rema de Deus, eu quero que todas as pessoas desfrutem dessa fé que vem pela rema. Porque essa fé que vem pela rema é a fé que te torna imparável, que te torna inabalável. Eu falei, eu quero saber e eu quero entender essa rema para eu quero poder transmitir, Senhor Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me usa para ensinar essa chave, porque essa chave ela mudou a minha vida. Aí ele me disse: rema é a revelação, o conhecimento da vontade de Deus, direto no seu espírito e na sua alma. Rema é a revelação do conhecimento da vontade de Deus. Ah, Deus, será que a vontade do Senhor é que eu esteja nessa vida? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Todas as vezes que você olhar para uma circunstância, você pensar, e o inimigo vir lançando aquele pensamento, ah, mas é da vontade de Deus. Deus quer que você esteja vivendo isso nessa situação. Opa, da vontade de Deus não é não. Se o inimigo lançou, é para gerar pressão. Se ele está gerando pressão, tribulação, peraí, eu vou me posicionar para receber a rema. Porque a rema vai me dar a fé que eu preciso para vencer todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Eu preciso da espada para que o escudo funcione. Ah, eu tô com a palavra, eu tô com a espada, mas você precisa do escudo, sabe por quê? Porque o escudo da fé te protege. Você precisa ser uma arma de ataque, mas você precisa ter proteção. A fé te protege. A fé protege a sua vida espiritual, protege a sua mente espiritual, protege você, o seu ser espiritual. Protege você de viver em espírito e andar no espírito. Então, como que eu posso viver no espírito e andar no espírito? Por meio da fé. E como que eu posso acessar essa fé? Por meio da palavra rema. Glória a Deus, libertador. Estava tentando descobrir isso ontem. Isso o quê? Testificando.
Me conta aí que eu não entendi. Agora, olha, a rema é a revelação, o conhecimento da vontade de Deus direto no seu espírito, e na sua alma. Agora eu quero que você veja isso. A vontade de Deus. A ideia original de Deus. Toda a verdade. Sabe o que que é verdade? Tudo que é verdade é original. Toda verdade é que essa verdade ela provém de Deus. Ela não foi manipulada pelo inimigo. Então, a verdade, o que que é a rema? A verdade revelada no seu espírito. É você tomar conhecimento da verdade acerca de alguma coisa. Ah, é cerca do seu ministério? Como eu tenho vivido? Beleza. Ah, é cerca da minha saúde? Beleza. Ah, é cerca do meu filho, do meu esposo, da minha família? A verdade, a ideia original de Deus vai ser revelada no seu espírito, na sua alma. Os pensamentos de Deus, você vai compreender. Por exemplo, quando ele me revelou, eu estava debaixo dessas três maldições. Aí ele disse assim: e eu vou te libertar hoje. Você vai ser liberta hoje. Mas eu não dei atenção para aquilo naquela hora. E aí o pastor falou assim: quem crê que vai ser liberto, vem aqui na frente. Eu fui, mesmo sem entender. Mas lá no meu espírito eu já havia entendido. Eu só não sabia ainda. Aqui na minha alma, não tinha vindo para a alma ainda, não tinha vindo para o meu intelecto ainda. Então, toda rema, ela leva um tempo para vir para o seu intelecto. Por isso que tem dias que Deus me dá uma rema e eu quero entregá-la no outro dia, o Senhor fala, mas não dá. Porque se eu recebo ela num dia, não deu tempo de você compreender e assimilar no seu intelecto. No meu espírito eu já entendi por quê. Por exemplo, eu tô aqui trazendo o conceito de rema. Eu, Gleiciane, eu entendi completamente o conceito de rema. Só que para eu explicar, o meu intelecto, ele é muito, ele é muito, ele é muito fraquinho, gente. Se eu pudesse expressar o que Deus me fala no meu espírito, se eu pudesse mostrar para você, você falasse, nossa, Gleiciane, você ia achar assim, uau! Mas transmitir isso através do intelecto é o desafio. Por quê? Porque a revelação lá no seu espírito, ela é muito sobrenatural, ela é muito louca, ela é muito incrível, ela é muito surreal. O pensamento original de Deus. Agora vem o segredo. Por meio da palavra falada, por meio da palavra proferida em viva voz, direta do Senhor Espírito Santo, ou no seu interior. Então, o mais comum é você ouvir a viva voz de Deus no seu interior. E você recebe a revelação, o conhecimento, a vontade de Deus. O Senhor Espírito Santo, nos últimos dias, ele revelou para mim uma vontade dele que eu não sabia que era a vontade dele, eu não sabia que ele iria fazer através de mim isso. E o Senhor começou a me dar visões a respeito da vontade. Porque o primeiro passo, a primeira rema é ouvir. O segundo nível da rema é ele começar a te dar visões. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, tá? Então, quando ele me fala, beleza, eu fico satisfeito. Tem pessoas que nunca acessaram a rema em visões, tá? Tem pessoa e não é necessário, porque se você se mover apenas pelo que o Senhor Espírito Santo está falando com você no seu coração, testificando na palavra, você não precisa da visão à imagem. Tem grandes pregadores que nunca tiveram visão em imagem. Eu preciso da imagem. Então, se eu puder te dar um direcionamento, é peça. Peça a imagem também. Se Deus falou, ele vai te dar também imagens. Por quê? Porque as visões, nossa, elas têm um nível, a magnitude do que você ouviu, ela se expande.
Só que nesse caso aqui, tá? Nesse nível aqui que nós estamos vendo, é ouvir, basta. Ouvir o Senhor Espírito Santo basta. E eu quero dizer para você isso. Ouvir o Senhor Espírito Santo trazendo revelação para você precisa bastar quando ele quiser que você se posicione. Ele vai te dar confirmação na palavra. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar confirmação na palavra. Eu não estou dizendo que você não pode pedir confirmação através de uma profecia por terceira pessoa. Você pode sim, você pode pedir tudo e deve pedir tudo sim para Deus. Vocês estão entendendo? Só que você precisa entender que ouvir a voz do Senhor Espírito Santo na presença dele, sobre as revelações, sobre o conhecimento da vontade dele, os pensamentos dele, a respeito dos seus planos e do seu propósito, no seu interior ou audivelmente, precisa bastar. Por quê? Porque senão a gente, né? Porque basta. Porque basta. A não ser que Deus diga, eu vou também te mostrar. Se ele disser que vai te mostrar, você precisa buscar a visão. Porque a visão, ela é o plus da rema. A visão não é a própria rema, a visão é o plus da rema. Então nem sempre você vai ter o plus, mas você pode pedir. Peça. Eu tenho pedido o plus. Eu tenho, Senhor, o Senhor me falou, mas eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me dê a visão. Porque eu sou pidona mesmo. Eu sou daquela assim, o Senhor me dá isso, mas eu quero também mais isso. E ele mostra, ele dá. E aí, depois que eu comecei a pedir ao Senhor para ele me dar o plus do que ele estava falando comigo, ele começou a me mostrar. Eu comecei a chorar, Senhor. É isso mesmo que o Senhor vai fazer através de mim? E ele falou, sim. E aí, isso tornou a minha fé, sabe, no nível, no nível que eu tô assustada. Eu não posso falar tudo ainda para vocês, mas logo eu vou falar, não vou aguentar. Eu vou repetir agora, do jeitinho que o Espírito Santo me falou para eu escrever. Rema é a revelação do conhecimento da vontade de Deus diretamente no seu espírito. A ideia original de Deus, a declaração dos pensamentos de Deus, a declaração dos pensamentos de Deus, da mente, é a revelação da mente de Deus. Agora aqui, eu quero que você olhe exatamente. Quando é que você conhece uma pessoa? Quando é que verdadeiramente você conhece uma pessoa? Quando você sabe o que que ela pensa. Aqui está um dos grandes segredos sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus não adianta, não adianta somente ler a palavra. Sem receber a rema, você nunca vai conhecer a Deus. Aqui eu vivi todos os anos que eu vivi o processo de santificação. Eu vivia dependendo da rema todos os dias, mas eu não sabia lá atrás que era rema, o que era rema, e que era exatamente isso que eu estava vivendo, porque o Senhor naquela época ele queria que eu vivesse, não que eu explicasse o que eu estava vivendo. Então, quando chega o tempo de você, além de viver, você explicar o que você viveu e que você está vivendo, para mim é mais do que maravilhoso, mais do que viver, para mim é poder explicar aquilo que eu vivi e aquilo que eu tenho vivido no Senhor. Vocês estão entendendo? Porque esse é o meu chamado, esse é o meu ministério maior. Explicar aquilo que a maioria das pessoas não consegue explicar, apenas viver e desfrutar. Porque viver é fácil. Viver a rema é fácil. Viver a rema é fácil. E nós vamos ter passos, né, que são imprescindíveis. Você está achando que Deus revela que Deus se revela todo dia para todo mundo? Não. Ah, mas eu tenho que ser digna de receber a rema? Não é sobre você ser digna, é sobre você cumprir protocolos que estão na palavra. Não é sobre ser digna, porque digna
Eu só me torno debaixo do sangue de Jesus Cristo. Inclusive, essa é uma das chaves e é um dos protocolos. Os protocolos de Deus, eles precisam ser cumpridos para acessarmos a rema dele. E sabe o que que é a rema de Deus? Ela é a base para você conhecer o poder dele. O poder de Deus começa com a rema dele. Anota isso. O poder de Deus manifestado na sua vida começa na rema dele. Muitas vezes você que está se preparando e já está vivendo como uma ministra e como um ministro de Deus, um ministro e uma ministra do avivamento de Deus, você pensa assim: ah, conhecer o poder de Deus é ver o cego ver e o aleijado levantar, a doença ser curada, o batismo com fogo acontecer, vidas sendo salvas, beleza. Isso é a demonstração do poder. Mas antes do poder ser demonstrado, ele é vivido. E viver o poder começa com acessar a rema e as remas de Deus. Porque você não vai pedir para um aleijado se levantar da cadeira dele se você não tiver fé. Ah, então eu preciso buscar a rema para eu ter fé, para eu curar o aleijado? Não, você precisa. Presta atenção. Você precisa primeiro das remas de Deus para que todas as fortalezas de incredulidade sejam destruídas. Para que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, para que você possa dizer assim: já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu tenho a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? É pensar os pensamentos de Deus. É pensar somente as verdades de Deus, é pensar as revelações e o conhecimento e saber a vontade de Deus para a tua vida, para aquele momento e para as outras vidas também que o Senhor te concedeu. Conhecer a Deus é antes de demonstrar poder, é entender o poder dele, viver o poder dele na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Eu quero que você entenda, não queira demonstrar poder antes de desfrutar o poder na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Por isso que eu digo, processo de santificação é sobre transformação e não sobre demonstração. Só que quando você recebe transformação, inevitavelmente vai ter demonstração. Só que o que que os ministros e o que que as pessoas estão buscando? Somente demonstração. Não, eu quero já ir lá para demonstrar. Porque eu quero já que todo mundo saiba que eu sou um homem ou uma mulher de Deus e que Deus me usa e que Deus. Essas pessoas podem até demonstrar, podem até serem usadas, porque Deus, ele cumpre a palavra dele e ele tem compromisso com a palavra dele. Só que elas correm sério risco de acontecer como aquela parábola que Jesus diz: eu não vos conheço. Buscar pela demonstração do poder antes de conhecer o poder nos impede de sermos conhecidas e conhecidos de Deus e conhecermos a Deus em profundidade. Então eu quero deixar aqui para você. O Espírito Santo torna conhecido os pensamentos e os planos e os propósitos de Deus no seu espírito, na sua alma. A rema primeiro ela vai no espírito, viu? Eu quero que você anota isso. Primeira, a rema, ela, a espada, ela penetra e ela vai direto no espírito. Ela divide. Primeira coisa que ela faz é dividir alma e espírito. E por que que ela tem que dividir alma e espírito? Para que você saiba exatamente quem está ouvindo, se é a tua alma que está ouvindo ou se é o teu espírito. E a rema é ouvir no meu espírito.
Por quê? Porque a sua alma, ela escuta muita coisa. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus faz é dividir alma e espírito. Você vai ouvir a voz primeiro com o ouvido do seu espírito. Depois, o seu espírito vai falar com a sua alma e o Espírito Santo vai dar essa capacidade para você transmitir para sua alma e aí você poder falar o Logos. Olha que coisa louca. E às vezes você pode estar ouvindo isso tudo e pensando, meu Deus, é muita coisa. E eu falei só um pouquinho, tá? Falei só um pouquinho, porque a gente vai falar sobre essa rema ainda com mais profundidade. Tem algumas coisas aqui que Deus me falou que nem deu para falar, porque eu quero que vocês amanhã, se Deus permitir, para a glória de Deus, nós vamos começar a falar da unção de Ananias. E tá totalmente ligado, viu? Não sei se, assim, eu tento entender a dinâmica do Senhor Espírito Santo, mas ele, eu vou falar, ele domina, ele liga as coisas assim de uma forma que eu fico assim, eu paro para ver assim, eu fico pasma com o tamanho, porque ele é a sabedoria, mas assim, eu fico impressionada todos os dias e a todo momento. Então, o que que eu quero que você se lembre? Lembra lá de Romanos capítulo 12, onde fala: Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente? Quem está entendendo como acontece a transformação, a renovação da mente? Não existe renovação da mente sem rema. Não existe você não se assentar na mesa dos escarnecedores sem rema. Por isso que nós estamos vivendo um tempo, os últimos dias de uma igreja fria e sem rema nos corações, porque o Senhor está avivando a sua igreja. E vai ter um grande mover aqui no Centro-Oeste, viu? O Senhor me falou e eu preciso trazer. Vai vir já, olha, tem coisa que está acontecendo em núcleos pequenos. Mas o Senhor me disse: Filha, te prepara para o grande avivamento no Centro-Oeste goiano. Ah, testificou aí, ó. A Cris arrepiou. Prepara, porque é um grande avivamento do poder de Deus, assim, demonstração de poder. Demonstração de poder, gente, é coisinha não, é coisona, é grande. E aí o Senhor me falou, no Brasil e no mundo, mas ele aqueceu meu coração, porque eu precisava que ele me falasse que isso vai acontecer também aqui no Centro-Oeste e rápido, viu? E ontem, enquanto eu estava com aquelas mulheres, mas agora eu falo sobre isso. Mas eu vou finalizar aqui e aí eu falo para você. Seguinte, renovação da mente só é possível através da rema de Deus. Sabe que, assim, às vezes muitas pessoas falam assim: ah, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. É simples ouvir a voz de Deus? É simples ouvir a voz de Deus. É simples. Simples, basta crer. Simples, porque basta crer. Só que ouvir a voz de Deus todos os dias, ouvir a voz de Deus todos os dias, ou você parar e falar assim: Deus, fala comigo agora sobre isso, isso e isso, por favor. Isso, existem chaves para você acessar isso. E essas chaves nós vamos ver no nosso encontro de quinta-feira da Escola Profética. Então, a rema de Deus, eu deixei um conceito simples aqui agora. O Espírito Santo tornar conhecido do seu espírito os pensamentos, as ideias, os planos, o propósito, quem ele é e o que ele está fazendo e o que ele quer fazer. De maneira simples, a rema é a revelação do conhecimento. E nós precisamos entender que no processo de santificação, nós precisamos agarrar isso com toda força. Nós precisamos buscar a rema, conhecer o Senhor para que haja a renovação da nossa mente.
para que nós tenhamos uma mentalidade espiritual, para que nós possamos viver pela fé. Viver pela fé para andar pela fé. Andar pela fé é consequência de viver pela fé. Se você vive de acordo com os pensamentos de Deus, você vai se posicionar de acordo com os posicionamentos, com os pensamentos de Deus. E isso vai te levar a ser instrumento de Deus para a demonstração do poder dele nas multidões que o Senhor te colocar. Tá vendo a sequência? Nós não podemos inverter essa ordem. Porque se nós invertermos essa ordem, nós não estaremos construindo com pedra sólida, com firme fundamento. Se nós irmos para o demonstrar primeiro, antes de conhecer primeiro, nós estaremos construindo a nossa casa sobre a areia e não sobre a rocha. Aí você lembra de todas as parábolas de Jesus. Ele estava falando sobre conhecer a Deus, sobre conhecer o poder dele. E por isso que as Escrituras diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Então nós vamos continuar falando mais sobre rema, se Deus permitir, e falando também sobre a unção de Ananias. E aí você vai entender algumas coisas que são essenciais para a libertação plena, completa. Amém?